Uma ótima noite para você de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. O mês de março é dedicado à mulher. Por isso, o Aparecida Debate abre espaço para falar sobre o papel que elas ocupam hoje na sociedade. Bem, apesar das conquistas nos últimos anos e de estarem em maior número do que os homens, pelo menos aqui no Brasil, as mulheres ainda sofrem com a desigualdade e o preconceito. Um exemplo disso é o meio corporativo. Os cargos de liderança nas empresas são ocupados, em sua grande maioria, pelos homens, mais que o dobro das mulheres. E elas continuam ganhando bem menos do que eles. Mas por que isso ainda acontece nos dias de hoje? A mulher está preparada para ocupar de vez o seu espaço na sociedade? E o que fazer para colocar homens e mulheres em pé de igualdade? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Zenaide de Oliveira Brito, formada em Ciências Jurídicas e Sociais e coordenadora do curso de capacitação de promotoras legais populares de Taubaté, interior paulista, há mais de 20 anos. Também é vice-presidente do Conselho Cultural Comunitário Afro-Brasileiro Taubaté e membro do Conselho Superior do Movimento Cultural Baobá e da Afronorte, a quem eu cumprimento agora pela presença aqui com a gente no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Seja bem-vinda, Zenaide. Obrigada, boa noite. Também conosco nessa noite a Isabela Raal, coordenadora de parcerias na ONG Elas no Poder e coordenadora legislativa na Câmara dos Deputados. É formada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Colômbia. Boa noite para você, Isabela. Seja também muito bem-vinda aqui ao Aparecida Debate desta noite, dedicado à mulher. Boa noite para você. Obrigada, e é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, alegria é toda nossa, mas antes da gente começar o nosso debate, eu vou convidar vocês duas para acompanhar com a gente uma reportagem que fala sobre a liderança da mulher na política. A gente vai conhecer um pouco da história da Lorene. Ela foi vereadora e candidata a prefeita e enfrentou uma barreira que os adversários não enfrentaram: o machismo. O repórter é o Ícaro Malta. A Lorene nasceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, e cresceu percebendo a realidade que estava inserida. Eu acho que tem tudo a ver com a minha infância, o fato de eu estar na política. Eu cresci num bairro que é uma comunidade, né, que é um bairro mais de periferia, onde você vê tudo acontecendo na rua, todos os vizinhos se conversam, né, um sabe da vida do outro. Então eu vivi vendo muitas dificuldades, desemprego, criminalidade, né, nesse bairro em que havia tráfico de drogas, por exemplo, insegurança, problemas de bar, né, brigas. Então, ônibus, eu sempre andei de ônibus, estudei em escolas públicas e acho que eu criei esse senso coletivo de preocupação com o que é de todos e não só comigo mesma, desde a minha infância no bairro onde eu cresci, e graças também à minha família, ao meu pai, à minha mãe, que são pessoas incríveis e que, mesmo sem estudo, sempre também se preocuparam com a comunidade e eram envolvidos com a igreja. Foi através da educação, dentro de uma aula de geopolítica, que a Lorene percebeu que poderia estudar para fazer a diferença. E aí eu estava no momento de escolher um vestibular, né, uma faculdade, analisei os cursos que a gente tinha lá muito acesso a informações e descobri gestão de políticas públicas, que era muito parecido com relações internacionais, que era o que eu queria de início. Mas falei, muito difícil relações internacionais, era muito concorrido e tal, precisava de um nível de inglês, assim, também, que a gente tinha essa imagem, que a gente precisava de um nível de inglês que eu não tinha. Então eu prestei tanto relações internacionais quanto gestão de políticas públicas, que tinha disciplinas muito parecidas. Depois da faculdade, ela começou a trabalhar com outras mulheres que ocupavam cargos de liderança e, nesse meio tempo, percebeu que a realidade da mulher na política não é fácil. Lá em Brasília eu era uma, né? Em muitos homens de terno e mais velhos, experientes, então sobrava para mim, na cabeça deles, atender o telefone, né?
E eu fazia isso também, e eu também servia o cafezinho se precisasse. Mas eu tinha a minha atividade ali, que a senadora me destinou, né, de cuidar dos ministérios e da relação com os municípios. Depois dessa experiência em Brasília, a Lorene resolveu voltar para sua cidade, se candidatou e aos 24 anos se elegeu vereadora. Assim que o resultado saiu, ela já começou a sofrer ataques. 1 hora depois do resultado das eleições, eu comecei a receber mensagens de WhatsApp dos meus amigos que nos grupos das famílias deles estavam chegando fotos minhas de biquíni na praia, o que não deveria ser nenhum absurdo. Estava nas minhas redes sociais, mas as pessoas começaram a questionar: nossa, essa foi a vereadora que a gente elegeu, o que a gente pode esperar dela? Então isso foi uma coisa que me chocou bastante, foi daí um momento que eu também tive de frente com ser mulher na política e as coisas que a gente enfrenta. Ao finalizar o mandato de vereadora, a Lorene achou que poderia contribuir mais com a cidade sendo prefeita. Mas nessa corrida eleitoral, ela diz ter sofrido machismo durante a campanha. Eu fui muito alvo de fake news, de mentiras, de coisas terríveis, nojentas. Eu fui a única candidata mulher de 10 candidatos, né, na eleição de Taubaté em 2020, e eu percebo nitidamente que tinha um alvo só no meu peito, porque os homens não falavam entre si de coisas que pudessem questionar a sua reputação, a sua história, né? Já eu era chamada de menina, de que estava tentando insultar, ofender os homens. Imagina, é a menina tentando ofender, ai que arrogante, que metida, tentando ofender. E muita gente da população se convenceu disso, né? Fruto do machismo inconsciente. A Lorene disputou o segundo turno, mas não conseguiu se eleger. Ela não desistiu da carreira política e nem de inspirar outras mulheres. E daqui para frente, eu pretendo continuar com essa mensagem, principalmente porque, fruto das eleições, eu não esperava, mas foi uma inspiração para as meninas, para as crianças. Isso acho que foi a coisa mais rica que eu tive da eleição de 2020. Eu recebia vários vídeos e eu passei nos programas de TV, de crianças, meninas, brincando de serem prefeitas, brincando de serem presidente da República. Então imagina que na minha época, lá no meu bairro, no Secap, que eu tenho muito orgulho, quando eu era criança, eu brincava de casinha, eu brincava de boneca, eu brincava às vezes na rua com os meninos, né, de pega-pega, esconde-esconde. Mas eu nunca brinquei, ninguém nunca me ensinou a brincar de ser liderança, de ser a dona de uma empresa ou de governar um país, uma cidade para cuidar das pessoas, do trânsito, da saúde, da educação. E isso aconteceu com as meninas de Taubaté, fruto da minha campanha. Eu vou ser eternamente grata a Deus por ter produzido essa energia, esse resultado nas meninas. Bem, tá aí o relato da Lorene, que foi candidata nas últimas eleições municipais em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba Paulista, perdeu no segundo turno das eleições. Então, vou perguntar para você, Zenaide, a partir desse depoimento, desse relato da Lorene, ser mulher hoje é complicado no Brasil do ano de 2022? Mulher ainda é alvo de muito preconceito? Com certeza. É muita violência, é muito preconceito e muita discriminação pelo fato de ser mulher, né, almejar um cargo público, estudar, ficar no mesmo nível de estudo, de formação que os homens. Nós temos 2 anos a mais, né, na questão da formação, mas como você bem salientou, nós ganhamos muito pouco. E enquanto mulher negra, ganhamos muito menos ainda. Mas essa questão vai muito além. Além do machismo, é a questão de gênero. Enquanto não houver equidade, enquanto não houver igualdade salarial, nós vamos sempre ter que provar a nossa competência, a nossa capacidade. Que é um absurdo, né, Isabela? Em pleno século XXI, ano de 2022, a gente ouvir um relato como o da Lorene, aí na política, mas praticamente em todas as áreas de atuação, né? A mulher ainda é muito vítima do preconceito e de discriminação. Precisa ter muita força para vencer nessa sociedade que a gente vive hoje, né, Isabela?
Com certeza. E eu acho que é importante a gente dizer que quanto mais masculino é determinado mercado de trabalho ou ambiente de trabalho, mais preconceito, mais machismo, mais violência essa mulher sofre. Então, quando a gente fala da política, que exemplifica tão bem essa violência, a gente só tem 15% de mulheres eleitas. Então, é claro que quando você chega, você tem um ambiente muito masculinizado, machista, que vai desde violências como as que ela relatou, enfim, preconceitos e notícias que se espalham, até violências mais sérias, físicas e etc. E no mercado de trabalho isso não é diferente e isso piorou muito nos últimos anos. Acho que é muito importante a gente falar isso. Nos últimos 2 anos de pandemia, a gente teve um retrocesso muito grande no mercado de trabalho, porque o peso de cuidar das crianças, o maior impacto do desemprego recaiu muito sobre as mulheres. Então, não só a gente ainda está muito atrasado em 2022, como a gente também andou para trás nos últimos 2 anos, infelizmente. Eu continuo com você, Isabela, porque a gente sabe que a mulher sofre todo tipo de violência. Assédio moral, assédio sexual, no trabalho. Agora, essa diferença salarial paga por uma mesma função também é uma grande violência contra a mulher, né? É muito. E a gente não tem nenhuma legislação que impeça isso hoje, especificamente falando de gênero. E a gente tem, por exemplo, acho que teve uma pesquisa da Cato de 2021 que viu que as mulheres recebem 34% menos que os homens, mesmo quando elas estão no mesmo nível, na média, né? E aí isso varia, tem lugares que tem cargos, né, níveis hierárquicos que elas recebem 50% a menos, tem níveis hierárquicos que elas recebem 15%, mas em todos eles tem essa diferença salarial e isso independe da capacitação da mulher. Mesmo quando ela é mais capacitada, a gente vê essa diferença. Ô Zenaide, você acha que a nossa sociedade ainda é muito machista? Ou seja, há os ataques contra a mulher que às vezes passam despercebidos? Ou as pessoas não querem enxergar mesmo? Muitas pessoas não querem enxergar. A questão da violência contra a mulher, a questão do machismo, simplesmente passa pela questão de gênero, né? São os papéis sociais que a sociedade impõe para homens e mulheres. Mulheres podem o quê? Meninas, brincar de boneca, de casinha, de panelinha. Ao homem cabe o quê? Estudar engenharia, medicina, direito. Quando eu cursava a faculdade de direito, era somente eu na sala de negra, né? Os outros 122, a maioria homens, e sempre tinha aquela piadinha, mas mulher que está cursando direito deveria cursar outra coisa, tipo curso de espera marido, porque ainda há na sociedade essa questão de que o homem tem que ser o provedor, que o homem tem que trazer o dinheiro para o sustento da casa, para o sustento da família. Então as piadinhas eram cursos de espera marido, quais? Letras, filosofia, serviço social, né? A questão do magistério. Né? É um absurdo que em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, esse tipo de situação ainda permite. Mas com a questão de gênero, nos papéis impostos pela sociedade, que homem pode tudo e mulher não pode nada, e que ainda hoje se mostra que o lugar da mulher dentro de casa, na cozinha. Enquanto continuarmos com esta visão, com esta propaganda, né, porque vai passando, nós nunca vamos atingir o ápice, nós nunca vamos conseguir a equidade, a igualdade de gênero e a igualdade salarial. Mas que bom que a gente tenha na televisão brasileira programas como este, o Aparecida Debate, para dar voz a vocês duas que estão representando as mulheres de todo o nosso Brasil. O Aparecida Debate faz uma pequena pausa, volta daqui a pouco para falar sobre a liderança feminina. Voltamos já. Amanhã, Irmã Ângela espera por você. Alvará de funcionamento. Isso sim é uma boa notícia, não é? Para desvendar os segredos que são um Deus nos acuda. Primeiro as meninas, depois as crianças, agora um policial. Cada dia tem uma novidade. Mistérios no Convento. Amanhã, 10 da noite. Temos que comemorar abrindo uma garrafa de espumante. Aqui na TV Aparecida.
Muito obrigado, família dos devotos. Vencemos o desafio da primeira etapa de nossa jornada bíblica. É tempo de celebrar como família a nossa conquista, de contemplar e ler o Êxodo na fachada norte, que nos revela que Deus cuida de nós, nos liberta e caminha conosco. Vencemos essa etapa, mas seguimos contando com você, pois agora iniciamos as obras da fachada sul, porque nossa jornada continua. Caminhemos juntos. Na vida, existe um tempo para cada coisa. Tempo para se divertir, para refletir. Fratelli tutti, todos irmãos, construindo a grande família brasileira. Tempo para recomeçar. E existe um lugar onde você pode viver todas essas emoções. Quer mais alegria em sua casa? Fique ligado aqui, na TV Aparecida. Aqui a gente se reencontra, reinventa, redescobre e se reconecta. Todo dia é dia de sorrir, de ter esperança na vida e de buscar sempre o melhor em tudo e em todos. Compartilhe seu tempo com a gente. TV Aparecida. É bom estar onde a mãe está. Jornalismo comprometido com a verdade. Você fica atualizado com os principais fatos do Brasil e do mundo. Jornalismo comprometido com a transparência. Reportagens exclusivas e as notícias da Igreja Católica. Jornalismo comprometido com a esperança. É aqui no TJ Aparecida. De segunda a sexta, 12h45. Fique bem informado. Na TV Aparecida. Estamos de volta com a Aparecida Debate. O tema de hoje é a liderança feminina e o papel da mulher na sociedade. Participam do programa com a gente a Zenaide de Oliveira Brito, coordenadora do curso de capacitação de promotoras legais populares de Taubaté, interior paulista, também é vice-presidente do Centro Cultural Comunitário Afro-Brasileiro Taubaté. E também a Isabela Raal, coordenadora de parcerias na ONG Elas no Poder, coordenadora legislativa na Câmara dos Deputados. Bem, a Zenaide estava falando até agora há pouco e também dando relato aqui para a gente do que ela sofreu dentro de sala de aula. É inimaginável que a gente possa conviver com esse tipo de preconceito ainda nos dias de hoje. Mas daí eu pergunto para a Isabela. Isabela, para quem está em casa, agora acompanhando a Aparecida Debate, às vezes nem percebe, né? Alguma frase mal colocada está sendo preconceituoso. Como é que a gente pode perceber o tom preconceituoso e discriminatório contra a mulher? Ficar atento a isso, porque às vezes a gente agride a mulher sem saber, né? Por essa cultura machista que a gente tem ainda no Brasil. Com certeza, assim, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre isso, primeiro porque às vezes não é nem o tom e o tema da conversa, mas às vezes tem algumas atitudes de interrupções, por exemplo, de dar voz em reuniões, de não prestar atenção ou tomar, às vezes, por exemplo, a gente vê muito isso em ambientes de trabalho e na política, que a gente está numa reunião, uma mulher vai falar alguma coisa e aí a pessoa seguinte fala a mesma coisa ou com outras palavras, ou complementa, e aí o crédito é dado para a pessoa seguinte, ou então ela tenta falar, e isso já foi medido até por estudos, assim, em, por exemplo, tribunais superiores eleitorais, de que as mulheres eram muito mais interrompidas do que homens nos Estados Unidos. Isso foi contado, o número de vezes que elas eram interrompidas. Então, essas atitudes já são muito importantes, e aí viu que algum colega seu, sem querer, às vezes a gente não está pensando em interromper uma mulher ao lado, fala, não, deixa ela concluir, deixa ela terminar, coisas assim, ou também comentários sobre a família, por exemplo, de tipo, como se perguntar, mas você está aqui, mas e quem que está cuidando das suas crianças? Esse tipo de coisa a gente escuta muito também no ambiente de trabalho, e esse tipo de questionamento nunca é feito para os homens, então esse tipo de pergunta também é importante. Acho que é essencial a gente pensar, por exemplo, quando a gente está falando de profissões, uma vez... É muito triste. A Zenaide estava falando do curso de espera marido, né? Eu já vi
mulheres serem perguntadas no mercado de trabalho, nossa, mas você tem toda essa formação e você ainda por exemplo, deputada, mas nossa senhora, vai ser difícil arranjar um marido. Eu acho que colocar a participação da mulher no mercado de trabalho como antagonista, como oposta a uma vida familiar ou a uma vida pessoal, é muito cruel e é perpetuar muito esse lugar do machismo, e é por isso que hoje a gente ainda tem, entre outras muitas coisas, uma representação muito menor de mulheres em posições de liderança do que homens, por essa visão de que a mulher tem que ficar encarregada sozinha da vida pessoal e etc., e de que a entrada no mercado de trabalho ela é oposta a uma vida pessoal feliz. Inclusive, a gente tem notado, nem tudo está perdido, né, Isabela? Eu vou perguntar para a Zenaide agora também, que a gente tem visto avanços nessa estrutura familiar que não seja machista, né? A mulher sai para trabalhar e às vezes o marido fica dentro de casa cuidando da casa. E que problema tem nisso, né, Zenaide? Não há nenhum problema. Aliás, as mães, né, os pais, os avós, as avós deveriam ensinar as suas crianças desde pequenos, principalmente, além do respeito a todas as pessoas, não custa nada ensinar, né, a enxugar uma louça, um talher, desde que não seja coisa que quebre, né, arrumar seu quarto, guardar roupa, tirar a roupa que está jogada no chão, colocar dentro do cesto, botar o tênis na lavanderia para ser lavado, para ser limpo. Isso não é trabalho infantil. Você está ensinando e preparando a sua menina ou o seu menino para um futuro melhor também. Tudo passa pela educação de casa, não só a educação formal, né? Mas a educação de casa é bastante importante, muito singular, mas bastante importante, porque a partir do momento, como na minha casa, o meu pai sempre nos ensinou, só eu e a minha irmã, a respeitar todas as pessoas, né? As mulheres, as crianças. A minha avó dizia, os animais também são filhos de Deus, respeito a eles, mas o problema realmente é a questão do gênero. Muitas mães dizem, pais, imagina que eu vou ensinar meu filho a tirar o lixo do banheiro, Não, isso é serviço de mulher. A gente ouve muito isso é serviço de mulher. Por que é serviço de mulher? Vai deixar de ser homem? Vai cair as mãos se ajudar a mãe, se ajudar a avó, a esposa dentro de casa? Eu acho que não. E outra, às vezes vai morar fora, em outra cidade, outro estado, outro país, como vai se virar? Sem saber fazer absolutamente nada. Então, é preciso ensinar, sim, tudo isso. É preciso ensinar o gênero, os meninos a não ser machistas e as meninas também, porque tem muitas mães e muitas mulheres que são mais machistas do que os homens, e isso é preocupante. Exatamente, eu ia até perguntar isso e questionar isso para a Isabela, né? Às vezes a própria mulher tem esse lado machista, né? Agora, essa educação, Isabela, tem que começar desde cedo, né? Desde pequeno, para que os filhos tenham um bom exemplo dentro de casa e depois na escola, enfim, na convivência social, tem que sempre estar sendo educado para essa nova realidade que a gente vive hoje, né? Com certeza, eu acho que é um trabalho constante, porque assim como a gente tem a educação em casa, assim, da criança, desde cedo, é a base de tudo, com certeza, mas a gente tem todo um sistema que ensina as pessoas a serem machistas. Então, quando a gente fala de mulheres machistas, eu acho que é importante a gente não falar de um lugar de criticar elas, mas de entender. E inclusive até homens, assim, em muitos casos, poxa, a gente recebe estímulos o tempo inteiro de uma sociedade que fala pra gente para agir de determinada maneira. Isso vai criando vieses e inconscientes dentro da gente, que a gente começa a acreditar. Inclusive, quando a gente estava falando de liderança feminina, a gente vê que mulheres têm menos aptidão para se identificarem como líderes, mesmo que elas sejam, mesmo que elas já atuem, porque a sociedade fala para elas que elas não deveriam, enquanto que os homens entram nesse papel tranquilamente. Então, a gente está recebendo esses estímulos. Outra coisa que é importante mencionar, quando a gente tem um ambiente muito masculino, por que a gente fala que ele é mais machista?
porque até as mulheres que estão inseridas nele, às vezes por um mecanismo de defesa, acabam começando a entrar na cultura local. A gente vê que quando chega mais ou menos em 40% de mulheres no ambiente de trabalho, por exemplo, elas começam a mudar a cultura. Tem uma frase muito forte da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que falava que uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política, e isso vale para qualquer ambiente. Quando a gente tem maioria, a gente começa a mudar a cara e a gente começa a tirar os vieses de comportamento machista e etc. Então, por isso que é importante tornar todos os ambientes, além de dentro de casa, ambientes menos machistas, que educam, que mostram o que não pode ser feito, que mudam padrões de comportamento tóxicos para as mulheres e para os homens. Enfim, todo esse não é um trabalho fácil, por isso que ele também é um trabalho de formiguinha, mas ele precisa ser feito de maneira mais rápida do que está sendo. Interessante que a gente vai partir agora para falar um pouco mais da liderança feminina, mas antes aqui eu queria perguntar para você, Isabela, também para a Zenaide. Hoje, a maioria do eleitorado brasileiro é formado por mulheres. Corresponde hoje em torno de 51%, 52%. População brasileira também, na sua maioria, formada por mulheres. Afinal, por que falta representatividade feminina nos poderes? Seja no executivo, no legislativo, por que não se elege tanto as mulheres, já que a gente tem essa proporção hoje maior feminina no eleitorado brasileiro? Existe aquela história, mas mulher não vota em mulher. É uma coisa absurda, estapafúrdia, né? Essa colocação de que mulher não vota em mulher. Eu costumo perguntar, não vota por quê? E, inclusive, a gente fica surpresa com as respostas. Algumas mulheres dizem, eu não voto porque eu não conheço, eu não voto porque ela é minha vizinha, a casa dela é mal arrumada, ela não cuida direito dos filhos, não cuida da casa. O que nós temos com isso? Nós não temos nada com isso, se a casa é bonita, feia, cuidada ou não cuidada. A gente está falando de mulher na política, que é um espaço que também é nosso e precisa ser ocupado da melhor maneira possível, certo? E os homens também, né? Eles continuam com isso. Lugar de mulher é na cozinha, lugar de fala. Lugar de fala, para mim, não existe. Lugar de fala, para mim, é um lugar de luta, é um lugar de conscientização, é um lugar de formação, é um lugar de onde a mulher queira e deseja estar, na política, em qualquer tipo de ciência, no direito, na engenharia, no comércio, na lavanderia, na cozinha, varrendo a rua, não importa. Estes são os lugares de fala. Isabela, afinal, mulher não vota em mulher? Eu adoro responder essa pergunta, assim, eu fico felicíssima para a gente desmistificar isso. Eu acho que parte do que a Zenaide falou, enfim, não vou repetir, porque é muito isso, tem muito machismo na sociedade para identificar as mulheres como líderes, como eu disse, isso envolve mulheres e homens machistas, mas eu acho que também é importante a gente falar uma coisa. Campanha também é sobre quem chega mais longe, quem chega em mais pessoas. E para isso a gente precisa de dinheiro, número 1. As campanhas de mulheres têm 4 vezes menos recursos do que as campanhas de homem. Então, é muito importante a gente falar que tem muita campanha de mulher que nem consegue chegar nas pessoas, que nem consegue tomar a proporção que as campanhas de homens têm. E aí você já começa a ver a desigualdade. Tem o fato de que as mulheres, mesmo tendo a cota de 30% das candidaturas, não são envolvidas no processo político. Então, normalmente os partidos vão atrás delas de última hora, assim, tipo, a gente precisa fechar a chapa, a gente não tem os 30%, sai caçando, ligando. A gente recebe, às vezes, elas no poder, olha, vocês têm candidata para indicar para a gente, porque a gente está tentando fechar a chapa e não tem número suficiente de mulheres. Isso é muito triste, porque, na verdade, o que o partido deveria ter feito era ter incluído mulheres desde muito antes, para que quando você chegasse na eleição, porque a campanha, a vida política de uma pessoa começa muito antes da eleição, para que aí, quando você chega, você já tem muitas mulheres competitivas, mas não, eles vão atrás de última hora. Depois que elas estão na eleição, além de recursos, elas não têm apoio do partido, muito menos. Elas têm menos confiança, porque elas, que nem aquilo que eu já falei, elas não foram socializadas para se achar como líderes. Elas têm menos representação na mídia, tem uma representação machista, o que a Lorene falou das fotos dela de biquíni.
Então, é uma série de fatores muito, muito ampla que faz com que as mulheres hoje sejam 53% do eleitorado e 15% das mulheres representadas. Outro ponto que vale a gente falar. O nosso país tem um mecanismo muito ruim para promover mulheres na política. Eles têm 30% só das candidaturas. Os países que conseguiram virar o jogo, mudar essa realidade muito rápido, foram países que colocaram medidas muito mais efetivas, como cotas até de cadeiras no parlamento. Então, é mais ou menos isso. Exatamente, você falou muito bem, precisou de uma lei para criar cotas para que as mulheres tivessem o direito de saírem candidatas. Mas antes da gente retomar o nosso debate, vamos conhecer a história da Débora. Ela criou um site que ajuda gestantes e mães a se conectarem com profissionais que podem auxiliar as mulheres nesse período. E para prestar esse serviço, ela mesma precisou de uma ajuda especial. Depois de uma experiência fora do Brasil e de uma gravidez, a Débora percebeu que existia uma parcela do mercado que não era bem explorada no país. Quando eu mesma fiquei grávida, eu comecei a conversar com várias amigas. Então, eu perguntava sobre amamentação, sobre escapes urinários, que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco sobre isso. E eu vi amigas que tinham acesso à informação e tinham um poder aquisitivo que poderiam, por exemplo, desfrutar de uma fisioterapeuta pélvica ou de uma consultora de amamentação, mas estavam com escapes urinários, tinham parado de amamentar antes dos 6 meses porque tinham dificuldades e não sabiam onde achar esses profissionais. Então, acendeu, né, uma luzinha, eu pensei, poxa, tem muita coisa para fazer aí. A Débora criou a plataforma Amiga Cegonha para auxiliar mães nesse período que é cheio de transformações e, às vezes, dúvidas. A Amiga Cegonha ela é uma plataforma que ela conecta mães e bebês, porque não famílias, a profissionais que possam auxiliar desde a fase pré-gestacional, gestacional e puerpério. Então, a gente sabe que é muito difícil, né, passar por tudo isso sozinho. Tem muita falta de informação no mercado. A ideia da criação da plataforma e a possibilidade de empreender pareciam tão desafiadores quanto a maternidade em si. E por isso ela precisou de ajuda. Eu nunca tinha pensado em empreender na vida, né? Minha carreira foi inteira corporativa. E assim, eu acho que o fundamental para a Amiga Cegonha hoje estar de pé foi ter conhecido e me conectado com a Bitumami. Primeiro que a Bitumami, né, sem contar toda a parte de capacitação, que é excepcional deles, eles têm um grupo de suporte às mães, que eu acho que lá a gente se sente acolhida, compreendida. Como eu te falei, eu já havia, né, feito um pitch para uma outra aceleradora, uma bancada totalmente masculina, e a pessoa me questionou por que eu estava falando com gestantes. Então, quando a gente está lá falando de mulher para mulher, você se sente muito mais segura e compreendida. A Bitumami foi quem ajudou a Débora nesse processo. Essa empresa é considerada a primeira na área que auxilia mães na hora de empreender. Na verdade, a Bitumami ele é um hub de inovação para as mulheres e mães. O nosso objetivo é tornar essas mulheres e mães livres e líderes economicamente para tomarem as suas próprias decisões. Então, a gente tem várias frentes de atuação. O pessoal da Bitumami entende que muitas transformações são possíveis através da liderança feminina. Mas o feminino como um todo, ele tem habilidades que são muito, muito próprias e que são muito importantes para uma liderança, seja governamental, seja dentro das empresas, que olha para o lugar da empatia, que olha para o lugar do acolhimento. Então, a sociedade tem que entender que 50% dos habitantes desse planeta são mulheres e os outros 50% saíram de mulheres. Hoje, a Débora é mãe e líder dentro da própria empresa e sabe quem pode impactar positivamente com o próprio trabalho. Olha, começando pela minha filha. Então, acho que acima de tudo, eu quero que ela olhe para mim, tenha orgulho, né, da carreira que eu construí, de tudo que eu batalhei, tudo que eu estou construindo. Muito bom, né? Quando ela diz o seguinte: todos nós saímos de mulheres, por isso ela é tão importante para a nossa vida. Agora, interessante, Zenaide, como as mulheres arregaçaram
literalmente as mangas e saíram para batalhar, né? Ocupar o seu espaço de vez. Como desenvolver essa liderança feminina, Zenaide? Nós, mulheres, bom, em primeiro lugar, o primeiro transporte que o ser humano tem é a barriga da mãe. A primeira casa que o ser humano tem é a barriga da mãe. E nós, eu não sou mãe, né, mas criei os meus sobrinhos. E a gente pode tranquilamente exercer múltiplas tarefas. É da nossa índole, é da nossa capacidade, né, apresentarmos, fazermos multitarefas. Liderança em casa, liderança no trabalho, liderança na escola, na formação das suas crianças, certo? Agora, é preciso que, junto com tudo isso, tenha o respeito, tenha a igualdade, né? Porque nós somos capazes, nós somos, eu não gosto muito dessa palavra, mas resilientes, nós fazemos o nosso trabalho com perfeição, não precisa nenhum homem, não precisa ninguém de nenhuma empresa, né, ou do governo, ou seja lá o que for, perguntar, mas você tem capacidade para executar essas tarefas? Você consegue dar conta desse tipo de tarefa? Nós damos conta, sim. Nós damos conta, nós temos condição e capacidade para essa questão. E um fator primordial, paciência. Com paciência, a gente chega lá e resolve metade de toda a situação. Isabela, eu pergunto para você, então, como, né, a gente pode desenvolver essa liderança feminina? E algo a mais eu também pergunto, quais são as qualidades que fazem da mulher uma líder? Eu concordo plenamente com a Zenaide, a gente já é líder em muitos lugares e eu acho que o que falta é perceber muitas vezes que a gente é líder e que a gente tem essa capacidade. Acho que quais são as características é muito interessante porque tem estudos que mostram que as mulheres, quando elas estão numa posição de liderança e elas têm um desafio, elas têm um momento de pressão, elas têm muito mais tendência a trabalhar de um jeito colaborativo, de escutar a ciência, de trabalhar em parcerias do que os homens, que muitas vezes acabam ficando mais, tendo atitudes mais agressivas, autoritárias, e menos colaboração pela maneira como a gente é socializada mesmo. A gente é socializada para trabalhar junto. Então, se a gente está falando que hoje a gente precisa de líderes que num mundo cheio de desafios precisam aprender a trabalhar junto, as mulheres são perfeitas para isso. A gente já vem aprendendo a trabalhar junto desde a infância. Então, acho que a principal característica a ser desenvolvida é a capacidade nossa de nos enxergarmos como liderança. Mas o resto das atribuições a gente já tem e tem de sobra. Eu vou perguntar justamente isso para você, ainda, Isabela. A mulher já tem essas qualidades, essas características. Agora, como é que ela pode desenvolver isso para tornar e ter a coragem mesmo de seguir em frente e batalhar pelo seu cargo de liderança, seja em qualquer área? Acho que o essencial é desenvolver a confiança e a entender muito como funciona a síndrome da impostora, que é uma coisa que a gente até 5, 6 anos atrás não falava sobre, não conversava sobre isso, nem sabia que existia, mas que a gente está cada vez mais discutindo. E é a síndrome onde a mulher, às vezes, é muito qualificada, é super competente, mas ela olha e ela acha que não é boa o suficiente para o cargo que ela está, ou que chegou lá por causa de sorte, não por causa da competência dela, ou que todo mundo vai descobrir que ela é uma fraude, que, na verdade, ela não é tão boa quanto todo mundo pensa. Então, entender que isso tem nome, que isso chama síndrome da impostora, e que a gente tem, sim, qualificações etc., e capacidade de estar lá nesses lugares onde a gente chegou por esforço nosso, é muito importante. Ter uma rede de apoio é essencial para poder conversar com outras mulheres, trocar, entender que essas questões que eu falei antes, de você ser interrompida, de não escutarem, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o machismo da sociedade. Então, você precisa desenvolver técnicas para conseguir falar numa reunião, por exemplo, mas porque as pessoas te interrompem por conta do machismo, não porque o que você está falando não é interessante. Então, acho que todas essas realizações, essas percepções que são feitas muito por conta também de grupos de rede de apoio e de outras mulheres que conversam entre si, são essenciais para mulheres que querem ascender à liderança hoje em dia.
Agora, nada melhor, né, Zenaide, do que o toque feminino. Por isso eu pergunto para você, o jeito de liderar da mulher é muito diferente se comparado com o jeito de liderar do homem? Ah, com certeza. Eu tenho toda a tranquilidade para responder que tem sim. A mulher tem mais empatia, né? Mais acolhimento, né? É capaz de mais acolhimento, de ouvir e escutar, né? Tudo isso. Agora, o homem já é mais, podemos dizer, pragmático, olhou, é aquilo da razão e tudo bem. A gente não é questão de jeitinho ou não, de não passar o pano, é de ouvir, é próprio de nós mulheres essa especificidade realmente, de acolhida, de empatia, de afetos realmente. Isabela, é ser compreensiva, mas também durona na hora que tem que ser, né? Com certeza, e a gente está cheio de líderes que são super fortes, super duronas. Eu gosto muito eu acho que a gente pode ter um exemplo ótimo na política, que é a presidente, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que ela é decisiva, assertiva, etc., mas ao mesmo tempo ela tem empatia na comunicação. Então ela traz e explica para crianças a questão da pandemia, ela conversa, ela tem uma questão de empatia muito forte, mas ela é assertiva e ela é competente. Essas coisas, elas não são excludentes. A gente só tem que mudar a maneira como a gente chama de durona. Só porque uma pessoa é empática e sabe se comunicar e sabe escutar, não quer dizer que ela não seja durona, resiliente, resistente, determinada, que não seja competente e tudo. Pelo contrário, é muito importante que essas duas características convivam. É isso aí, além da primeira-ministra da Nova Zelândia que você citou, a gente tem exemplos mundo afora, inclusive muitos aqui no Brasil. Isabela, a gente estava falando até agora há pouco, no último bloco, o terceiro aqui do Aparecida Debate, sobre as qualidades que credenciam a mulher para ocupar um cargo de liderança. Mas agora vamos para a realidade na prática. A mulher hoje é aceita nesses cargos de liderança, independente da área de atuação? Não, infelizmente a resposta curta é não. A gente ainda tem muito mais homens do que mulheres em todos os cargos de liderança no país. A gente fala, por exemplo, em conselhos de empresas, que é um dos cargos mais altos que a gente tem no mundo corporativo, né? A gente tem só 9% de mulheres nos conselhos. E é importante a gente falar que esse desfalque, essa falta de presença de mulheres nesses ambientes é ruim para todo mundo, porque as empresas que têm mais mulheres em lideranças são empresas que lucram mais, são estudos que mostram, são empresas que têm mais resiliência no longo prazo, enfim, são mais diversas e mais inovadoras também. Então, ter mulheres nesses cargos seria um avanço para todo mundo, mas infelizmente hoje elas não chegam. Tem o que a gente chama de teto de vidro, né? Que é um teto que a gente olha, a gente não vê, ninguém está falando, não, você não pode subir porque você não é mulher, mas as mulheres simplesmente não chegam. E aí é importante falar também que a gente vê que a carreira da mulher e o salário da mulher, ele vai pau a pau com o dos homens, mais ou menos nos primeiros anos de carreira. E aí chega um ponto, que também é um ponto de inflexão, onde a mulher tem filhos, infelizmente, que as mulheres começam a perder a corrida e os homens continuam crescendo e as mulheres decaem. Muito porque a sociedade também fala, bom, essa mulher agora é mãe, então eu não vou promover ela porque ela não vai ter tempo. As empresas não se adaptam para que a mulher cuide das crianças. Então, infelizmente, a gente tem hoje esse desequilíbrio enorme nos altos cargos de liderança em todas as áreas. Bem lembrado, fora, né, Zenaide, que a mulher enfrenta muita resistência e às vezes desconfiança no seu próprio ambiente de trabalho. Como reverter isso, afinal, Zenaide? Às vezes, essa desconfiança começa dentro de casa mesmo, né? E vai para o ambiente de trabalho, né? Nós não somos ouvidas, somos convidadas para uma reunião, como a Isabela falou, somos silenciadas, desligam o microfone ou não prestam atenção no que nós estamos dizendo, né? Na campanha política, os homens têm dinheiro e nós temos o que para distribuir? Santinho, lixa para unha, né? Batom.
Olha só aí a desigualdade e a diferença. Então, como que essa mulher vai acreditar no seu potencial, na sua capacidade, né? Na sua capacidade laborativa, na sua capacidade de resiliência, de tocar o seu futuro, de tocar a vida para frente. São muitas barreiras, muitos obstáculos que a toda hora dizem não, você não pode, você não vai conseguir. Isso acaba que fica introjetado e aí fica mais difícil ainda. Então, creio que também por isso é que somos apenas 9%, né, nas grandes empresas, nos cargos do governo também, e aí fica difícil, mas eu creio que um dia nós chegaremos lá. Há avanços e retrocesso, mas as mulheres também reescrevem sempre uma história de vida e paradigmas foram feitos para ser quebrados também. Exatamente, Isabela, o que precisa acontecer para a gente mudar esse cenário, né? Dar mais a participação para a mulher e de forma merecedora. Ela merece estar no lugar que ocupa. Olha, as políticas públicas, as leis, as regras têm um papel gigante para acelerar esse processo. Porque esse processo ele já está acontecendo. Não dá para a gente falar que a gente está no mesmo lugar que a gente estava 10 anos atrás, nem há 20 anos atrás. Há 90 anos atrás, as mulheres não podiam nem votar. Mas ele está acontecendo muito devagar. O Fórum Econômico Mundial ele fala que vai demorar 145 anos para a gente ter igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas, trabalho, política, educação. E aí você fala, a gente está disposto a esperar 145 anos? A esperar mais de uma geração para estar no mesmo lugar que os homens? Isso se nada acontecer, se não tiver nenhum retrocesso? Não, eu acho que a resposta tem que ser não. E se a resposta é não, como é que a gente acelera esse processo? Bom, a gente pode dar incentivo para mulheres, para ambientes de trabalho que promovem mais mulheres dentro, incentivo para empresas. A gente pode falar que tem que ter um número mínimo de mulheres nos conselhos. Outros países, a Califórnia já fez isso, a França já fez isso, vários países já fizeram. A gente pode falar que tem que ter creche dentro das empresas para as mulheres poderem levar as crianças, que tem que ter salário igual, porque senão isso tem punição por lei. Se a mulher faz o mesmo trabalho, entrega a mesma coisa que o homem, ela tem que receber a mesma coisa que homens no mesmo nível dela. Tem uma série de coisas que leis, política pública e programas têm e devem fazer para a gente acelerar essa mudança. Porque só com a sociedade, só com a conscientização, a gente chega lá, mas a gente não chega lá rápido o suficiente, não. E programas como esse são essenciais para essa conscientização também. Mas, infelizmente, isso leva tempo, leva pessoas novas sendo formadas e toda uma série de coisas que, né, são trabalhos de formiguinha. E que a nossa voz, né, Isabela, possa ser ouvida hoje, especialmente nesta noite, que a gente está dedicando para falar sobre esse papel da mulher na sociedade, que seja ouvida principalmente pelas mulheres, mas principalmente também pelos homens, para saber respeitar mais as mulheres e terem essas mulheres ao lado, caminhando, não atrás, não na frente, ao lado deles, né? Zenaide, quais são os maiores desafios que a mulher ainda enfrenta hoje na sociedade brasileira? São muitos, né? Principalmente, como a gente já reprisou uma série de vezes, a questão do machismo, a questão do patriarcado, da falta de respeito para com as mulheres, né? Olha para a gente como se nós não fôssemos absolutamente nada, como se nós fôssemos vindos de outro planeta, de outro ser e não de uma outra mulher, né? Eu acho que precisa formar, sim, essa geração que está chegando agora, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária e que possamos deixar, né, para as futuras e próximas gerações um mundo melhor, um mundo de respeito, de igualdade, mas respeito principalmente para com as mulheres. É um desafio e tanto, é difícil, né? A jornada é longa, árdua, mas a luta tem que continuar. Nós não podemos parar. Então, a gente tem que deixar como legado, como herança, não só a nossa fala, mas exemplos, né? Que possam ser seguidos, que possam seguir nossas orientações, porque é o conhecimento que transforma a vida da pessoa, somente através do conhecimento, através da história também.
Isabela, agora olhando aí para todas as mulheres que estão acompanhando a Aparecida Debate, qual o conselho que você deixa para essas mulheres brigarem, lutarem por seu espaço que é de direito na sociedade, quando a gente fala principalmente hoje sobre liderança feminina, Isabela? Nossa, tenho alguns, mas acho que o principal é não desistam, não deixem que ninguém fale para vocês que vocês não são capazes, vocês são. Se apoiem em outras mulheres, em aliadas, em aliados homens também, pessoas que conhecem, entendem e apoiam o seu potencial. Não escutem quem fala, quem faz crítica vazia, quem te põe para baixo, quem te interrompe, quem não te coloca nesse lugar. Vocês são muito fortes, a gente é muito forte, a gente aprendeu a ser muito forte e nunca duvidem disso. Eu acho que reconhecer a nossa força e a nossa capacidade é o primeiro passo para ser uma líder de sucesso e para trazer junto consigo uma legião de outras mulheres que vão acreditar na mesma coisa também quando elas virem você como líder. Zenaide, a sua mensagem final, o seu conselho para as mulheres nesse dia todo especial que a gente está abrindo espaço para falar sobre liderança feminina. Que realmente não desistam, pode parar, sim, né? Para se reorganizar, para se organizar, mas desistir jamais. E que nossos sonhos sejam mais reais do que as sombras que acompanham nossos passos. Em nome de vocês duas, a Isabela e a Zenaide, eu quero agora parabenizar a todas as mulheres por esse mês. A gente tem um dia dedicado, mas todos os dias são das mulheres, sem dúvida nenhuma. Assim encerramos o Aparecida Debate, falamos hoje sobre o papel que as mulheres ocupam na sociedade. Apesar das conquistas nos últimos anos de estarem em maior número do que os homens, pelo menos aqui no Brasil, elas ainda sofrem com a desigualdade. O exemplo disso é o meio corporativo. Os cargos de liderança nas empresas são ocupados, em sua grande maioria, pelos homens, mais que o dobro das mulheres. E elas continuam ganhando bem menos do que eles. Contamos com a participação via internet da Zenaide de Oliveira Brito, formada em Ciências Jurídicas e Sociais e coordenadora do curso de capacitação de promotoras legais populares de Taubaté, interior paulista, há mais de 20 anos. Também é vice-presidente do Centro Cultural Comunitário Afro-Brasileiro Taubaté, membro do Conselho Superior do Movimento Cultural Baobá e da Afro-Norte, a quem eu cumprimento mais uma vez. Quero agradecer muito a sua participação hoje conosco aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Também a Isabela Raal, coordenadora de parcerias da ONG Elas no Poder e coordenadora legislativa na Câmara dos Deputados, é formada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e mestra em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Colômbia. Isabela, nosso muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Aparecida.